nome é José Vitor Lima, nasci no dia 16 de setembro de 1966, em boa família. Com 4 anos eu fui para Santana de Cataguases. Meu pai, Jário de Souza Lima, Ana Bordion Lima, uma irmã, Raquel de Souza Lima, e tem uma filha, Ana Gabriela Ramos Dias Lima. Tem um irmão meu que foi falecido, né, num acidente de carro, infelizmente. E depois desse período, nós, com 4 anos de idade em Santana, a nossa família toda mudou para Santana e nós tivemos a minha infância mesmo, eu compreendo como santanense, porque ali que eu entendi todas as coisas, ali que realmente fui acolhido, eu e a minha família em Santana de Cataguases, em onde nós começamos a gostar realmente do futebol. O meu pai era muito incentivador, foi o meu principal incentivador do futebol. E em Santana, eu tive a oportunidade de ter uma infância assim, naquela época, de vários campos de pelada, né? Nós tínhamos o campo da Mariquinha Lobo lá, e eu fui muito sempre precoce, sempre com a idade menor, jogando no meio de meninos mais velhos, né? Então eu tenho lá o Totonho, Fernando, Pinguim, Derrosim, Tista, Paquetá, Motinha. A gente vai relembrando essas nossas infâncias, né, esses nossos jogos. E nós, através do meu pai e o Tatão Tomás, que é dono da pastelaria Santana aqui, tinha um time que foi um time invencível lá da nossa categoria, e no Democrata, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a gostar realmente do futebol, as práticas na educação física, que a nossa educação física também era num campo de futebol, então, e as nossas peladinhas no meio da rua, né? Lá não tinha calçamento na maioria das ruas, e a gente fazia os golzinhos lá no meio da rua, e a gente realmente fez com que a nossa brincadeira principal era o futebol, e era a minha paixão, né? Minha paixão, e as pessoas, como eu falei, Santana me mostrou muitas coisas, né? Eu sou Crésio, que fazia as foices lá, era meu vizinho, era a briga para ver qual time que eu ia torcer. Meu tio Sabaru, era tricolor, e falava: você tem que jogar igual o Fumachu, que era um ponto direita, né? E o Socrésio falava: não, você tem que ser vascaíno, porque a história do Vasco é muito bonita. E me levava para ver esses jogos. Então essa paixão vem dessa época, e eu me tornei vascaíno, e foi muito importante para mim essas pessoas no meio do futebol. Eu sempre falo que na infância a gente tinha uma referência, e lá em Santana eu tinha as referências do Altair, Luiz Wagner, os caras que jogavam no Durval, que jogavam no principal do Democrata, Capuleta, e eu ficava como criança vendo essa situação. Aí depois eu já comecei a me destacar. O Eurides tinha um time muito bom aqui em Cataguases, o Bandeirantes, e me buscava lá, e meu pai trazia para eu poder estar jogando aqui os campeonatos para o Bandeirantes do Eurides. Várias equipes principais aqui, igual Manufatora, eu tive a oportunidade de jogar, um exemplo de ver o Sequim jogar, né? E a gente ter um espelho, um ponto esquerdo como que ele era de habilidoso. Então, assim, vários outros aqui em Cataguases também. Aí, mudando para Cataguases, eu vim para o Operário. E o Operário fez um time que também não perdeu nenhum jogo. E infelizmente não tem nenhuma foto desse time, né? Que é Paulinho Miranda, Haroldinho, André Camarão, Tatu, e o Vitor Henrique jogou conosco também. E depois desse momento, o Vasco da Gama veio aqui em Cataguases, e eu tive a oportunidade de ir embora. Em 1981, 1982, foi a minha participação aqui no Operário Futebol Clube, com o Guari como treinador, e o Pércio, né, era o nosso exemplo lá de treinador no adulto. E eu ficava vendo algumas pessoas treinarem no adulto, Claudio Gracioli, uma pessoa que tinha muita força física e fazia com que a parte física teria de ser trabalhada, que é o Carlos Rasgadinho. Jorge Coleiro, para mim, um dos melhores zagueiros que eu vi jogar na vida, Chechel, Capá, essa turma aí, William Véi,
Ele me ensinou uma coisa que depois eu levei para frente, bater escanteio de letra, e depois eu consegui fazer essa façanha também em alguns lugares, até realmente em jogo oficial. E nesse infantil nosso, nesses 2 anos que nós ficamos sem perder, teve a seleção de Cataguases de infantil contra a seleção de Leopoldina de infantil, fazendo preliminar do adulto do Operário contra o Vasco da Gama sub-20, que é juniores, que nós tínhamos lá o Mamão, que era cataguasense, e também o Neneca, que era o goleiro, né? E o Orfeu Pena, que era um dos diretores do Vasco, escolheu eu, André Knaip, o André Camarão e o Haroldinho, para em 1983 estar integrando a equipe juvenil do Vasco da Gama. Exatamente no dia 11 de janeiro, aniversário da minha irmã, eu fui embora de Cataguases, né? O Haroldinho já tinha ido para o Vasco em 1982, para o infantil, porque como eu nasci em 1966 e o André Knaip, o André Camarão, em 66, nós já éramos juvenil e o Haroldinho tinha jogado um período de infantil no Vasco. Chegando no Vasco, a gente foi aprovado no teste, tanto eu quanto o Haroldo e tanto o André. E o André depois, por ele mesmo, ele não quis ficar, o Amarildo, pai dele, né, ele deu um beijo um dia, eu lembro disso, falou: pai, naquele lugar eu não volto mais, porque é muitas regras, muitas situações, muitas pessoas junto morando, né? Em 83, nosso juvenil lá se sagrou campeão carioca, né? Eu como titular do time também, às vezes a gente ficava na reserva, mas a maioria dos jogos eu joguei. Aí joguei ao lado de Lira, Mazinho, Ailton Cruz, Romário. Então era uma safra muito boa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Em 84, eu era o primeiro ano de juniores. E aí eu já joguei a primeira partida do Campeonato Juniores em São Januário, ganhamos o jogo contra o Olaria. E aí o diretor do Vasco, o Mário Tilico, era ponta direita, teria de ir para o Pinheiros do Paraná e o pai dele não acertou a ida dele. E eu fui para o Vasco, me pediu que eu fosse uma transação que teve com 2 jogadores. E eu fui para o Paraná, que era o Pinheiros, que era um grande clube lá no Paraná, me tornando campeão paranaense também em 84. Retornamos ao Vasco da Gama em 85, nos juniores também, disputando a primeira taça BH de Júnior, disputamos a taça São Paulo de Júnior, que até hoje não sabemos porque fomos eliminados numa semifinal, porque nós éramos campeões carioca de juniores e o Juventus era campeão paulista, e nós ganhamos esse jogo de 2-0 e fomos eliminados. Segundo lá, nós estávamos com um jogador que estava irregular, que era o Roger, um centroavante, mas esse campeonato era aberto. E depois, alguns amigos nossos de 85 já começaram a subir para o profissional, o caso do Romário, do Mazinho, do Lira, e o Paulo Angione, que trabalha até hoje no Fluminense, e começou a emprestar os outros jogadores que já estavam lá e já ganharam tudo na base, então a gente começar a profissionalizar. E foi quando o Vasco me profissionalizou emprestando para Paraíba. Eu fui disputar o Campeonato Paraibano Profissional pelo Santa Cruz de Santa Rita, uma cidade muito próxima a João Pessoa, é a cidade do Mazinho, né? Inclusive o Mazinho veio aqui em Cataguases várias vezes, né? Porque a gente é muito amigo, e nós somos para Paraíba, e chegando lá eu ganhei como o melhor jogador do Campeonato Paraibano de Profissionais. Falar do nosso ex-secretário de esportes, diretor de escola municipal, é muita responsabilidade falar do nosso amigo José Vitor, porque tudo que a gente disser aqui de competência, de carreira sólida, de pessoa do bem, vai ser pouco. Então eu deixo aqui meu abraço ao José Vitor, que teve uma carreira brilhante. Ele teve no auge do Vasco da Gama, ele fazia parte do elenco, aquele elenco de Romário, de Bismarck, de William. Então é uma história bacana para a cidade de Cataguases ter como representante do esporte o José Vitor. Retornei ao Vasco da Gama e, por infelicidade lá, o Antônio Lopes era o treinador e o Vasco perdeu o Campeonato Carioca pro Flamengo, 2-0.
um gol do Adílio, acho que outro do Nunes, e aí entrou outro treinador, falou que não ia dar oportunidade porque ele não conhecia. Aí o Paulo Angione me emprestou pro Piauí para disputar o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. E aquela vez que tinha aqueles chaveamentos todos, e a nossa chave era, joguei contra o próprio Vasco, Santos, Bahia, e aí no próximo ano, em 87, o Vasco me emprestou novamente para jogar o Campeonato Potiguar pelo América de Natal, onde nós sagramos também campeões potiguar pelo América de Natal, que é um grande clube também do Nordeste, né? Eu tive o prazer de jogar com o José Vitor. Ele esteve no Vasco, ele foi uma pessoa muito boa e um ser humano muito bom. Foi um grande jogador de futebol, ele nascido em Santana, se destacou e foi diretamente para o Vasco da Gama, jogando lá. Um grande jogador da nossa cidade e região. Eu fico honrado de ter jogado com o José Vitor. Retornei ao Vasco novamente e aí fui emprestado por Esportivo de Passos, um time aqui do sul de Minas, que fazia uma bela campanha no Campeonato Mineiro, onde eu fiquei um ano também. E nesse período foi um dos períodos mais marcantes da minha carreira, porque nós ganhamos um jogo, tinha aqueles jogos amistosos, não era esse calendário tão louco como é hoje, né? Aí os clubes grandes começavam a fazer amistosos, né? Falava caça-níquel, né? E aí o Fluminense foi jogar em Passos, Fluminense de Horst, de Assis, de Tato, Leomi, e nós ganhamos de 2-0 e eu fiz um dos jogos. Nesses jogos a gente tinha oportunidade, eram as rádios que acompanhavam, né? E o Fluminense estava com a equipe da Rádio Globo, Tupi, tudo acompanhando esses jogos. Depois, nesse mesmo período, nós fizemos um amistoso contra o Flamengo e ganhamos de 2-1. E a imprensa do Rio estava toda lá em Passos e nesse jogo o Jornal dos Esportes colocou lá: espírito de Garrincha baixa em Zé Vitor. E com isso o Eurico me ligou e pediu que eu voltasse para o Rio de Janeiro, porque a gente tinha essa situação de passe preso, não é como é hoje, né? A gente ficava vários anos com passe preso no mesmo clube. Retornei ao Vasco porque o Vivinho não estava numa fase muito ruim, mas eu levei o Vivinho, depois fez um gol lá de 3 lençóis em cima do capitão, e eu fiquei sempre na reserva, e a gente hoje coloca 22 jogadores no banco, né? Antigamente era 16 e só 2 substituições. Então, mas eu tive a oportunidade de fazer um contrato muito bom, profissional, com o Clube de Regatas Vasco da Gama, e em seguida o Vasco contratou o Quinones, um jogador que era do Equador, da seleção equatoriana, e eu tive a oportunidade de ir para o Equador, né? Foi eu e o Mamão, aqui de Cataguases, para jogar um campeonato equatoriano. Então, essa foi uma das partes da minha carreira. Meu amigo Zé Vitor, meu irmão de fé, camarada, foi uma pessoa no trabalho lá da Escolinha do Operário, me ajudou bastante a crescer na vida, no futebol de escolinha. Ele que chegou a ser jogador profissional, né? Chegou uma pessoa simples, humilde e que me deu maior força e muitas coisas boas fora do futebol. Ele me ajudou muito, principalmente na minha vida particular, que foi muito importante. Zé Vitor não foi para mim só uma pessoa no trabalho, fora do trabalho também, quando as coisas a gente estava apertado e ele chegava junto: ô Cornélio, o que está precisando, o que está faltando? Você pode contar comigo. Então, eu agradeço muito o Zé Vitor. Principalmente, não foi só na escolinha, né? Desde o início, quando eu comecei a trabalhar sozinho na Escolinha do Operário, ele era jogador profissional, né? Sempre estava de visita aqui na cidade, estava lá mantendo a forma lá no Operário, e a gente papeava e ele me julgava astral para cima. Então, vai ser para sempre. Sempre, Zé Vitor, muito meu amigo e excelente pessoa, excelente caráter. Em 1991, eu joguei no Valdez Filam Banco, um banco privado, né, do Equador, onde a gente se tornou vice-campeão equatoriano. Uma oportunidade muito boa de estar jogando um campeonato, e hoje a gente vê o campeonato equatoriano tão bom como a gente tem visto aí vários clubes
frequentando não só Libertadores, como outras competições internacionais. O Café depois teve a oportunidade de ir lá pelo conhecimento que nós tínhamos lá. E foi também o Aurélio, muitas pessoas não sabem, o Aurélio hoje é advogado, ele foi para jogar no Sub-20 também do Barcelona, que é um dos maiores clubes lá do Equador. E retornando do Equador, eu tive a oportunidade de jogar ainda em vários clubes aqui no Brasil, caso do Entrerriense, caso do Bom Sucesso. Aqui em Minas eu joguei no Democrata de Valadares, nós jogamos a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Joguei também em Goiás, na Anapolina de Goiás, também a gente teve uma oportunidade de disputar um Campeonato Brasileiro também. Jogamos aqui em Guarani de Divinópolis e também tive a oportunidade de jogar no Vila Nova, de Nova Lima, que é um time tradicional aqui de Minas Gerais. E também fui convocado para a Seleção Mineira de Profissionais, onde essa seleção ficou 45 dias convocados e treinando, jogando em Porto Alegre, contra o Rio Grande do Sul, jogando na Bahia contra a Seleção Baiana e jogando também em São Paulo contra a Seleção Paulista. E aqui em Minas nós jogamos em Passos um jogo, jogamos um outro jogo em Lavras e jogamos um outro jogo no Independência em Belo Horizonte. Então é uma carreira que eu tive profissional de 23 contratos profissionais que eu fiz, jogando. E meu último clube, joguei também aqui mais próximo, o Aimorés de Ubá, e meu último clube que eu joguei foi o Ribeiro Junqueira. Aí eu voltei para Cataguases em 1996 para 97 e fui para aquele grande time do Operário que ficou 72 partidas invictos, né? Rabiola, que era um goleiro lá que veio de Recreio para aqui, nós tivemos o Massinho, lateral direito, Simar, Mamão na zaga, Graucilei, Noca na lateral esquerda, que é um dos grandes jogadores nossos aqui, Iru, Pedrinho, tinha o Dias, o Marcão, o Fernandinho do Valdir, o André, também zagueiro, um grande jogador, Jorginho. Esses meninos realmente nós fizemos grandes jogos aqui, jogando para esses regionais contra. Ontem mesmo estava conversando com o Laudo, vinha grandes times aqui, era um campeonato aberto, no regionais, vinha times profissionais para jogar contra essa grande equipe que o Operário formou. E depois a gente teve a oportunidade de jogar outros campeonatos também para o Operário e depois nós montamos uma escolinha de futebol no Operário. Eu, o Silvinho Dilane, o Silvio Corneta, formando grandes jogadores aqui de Cataguases, caso do Guilherme, goleiro que está na Rússia, Felipe Canavan, Matheus, Juninho do Coco, Maico, vários jogadores que entraram no cenário nacional, saindo da escolinha de futebol do Operário. Me tornei também treinador da equipe principal do Operário, sendo campeão da LEC, né, um campeonato oficial da LEC, e os campeonatos suburbanos aqui que nós disputamos por várias equipes, sendo campeões aqui em Cataguases. O Zé Vitor foi um jogador que me inspirou muito no futebol, muito pelo seu jeito de jogar, seu pensamento rápido e pela sua frieza na frente do goleiro. Certa vez, jogando com o Zé Vitor, numa das poucas vezes que a gente jogou junto, lá no Operário, já veteranos, o Zé Vitor fez um gol que ficou na minha memória. Ele pegou uma bola pela ponta direita, em diagonal, sentido ao gol, e quando o goleiro foi sair, ele deu um toque suave por cima do goleiro, fazendo um belo gol de cobertura. Aí esses títulos no Operário aconteceram de 96 aos anos 2000, né, sendo campeões regionais, campeões da LEC aqui também, e nas escolinhas de futebol também, eu e o Corneta, nós tivemos bastante títulos, né, uma galeria bem grande de troféus lá na nossa galeria, lá no Operário, de títulos, tanto regionais, tanto Rio Minas, que tinha um campeonato com grandes times aqui do interior do Rio, e a LEC aqui de Cataguases, que promovia esses campeonatos da escolinha, onde que promoveu tantos jogadores aí e que estão aí jogando até hoje em alguns lugares do mundo, né? Eu tinha uma historinha para contar aqui, que lá no início eu falei que o Socrésio
me tornou vascaíno pela história do Vasco, e eu ficava criança pequena, né, lá em Santana, escutando a Rádio Globo, Jorge Cury, Valdir Amaral, e lá vai Paletó Velho, que era o Zanata tornou meu treinador. Dinamite, né? E eu tive a oportunidade, quando eu tive contrato com o Vasco, de estar frequentando o mesmo ambiente que o Roberto Dinamite, jogando junto com o Giovanni no profissional e vários outros jogadores como o Bismarck, que a gente tem contato até hoje, Sorato, a nossa turma do Juvenil de 83, a gente tem o nosso grupo lá, Amigos da Colina, que a gente frequenta e até hoje em grandes momentos nossos. E ter a oportunidade de sair de Santana e depois vir para Cataguases e ir para esses grandes centros aí, jogar hoje, igual eu joguei no Maracanã, Morumbi, Mineirão, Beira-Rio, em grandes estádios também do Nordeste. E hoje a gente vai acompanhar a Libertadores e ver a LDU jogando lá em Quito, a gente ter a oportunidade de ter jogado lá na altitude e ter passado uma experiência dessa. Então é isso que a gente tem. A gente passa para os jovens que gostam de esporte, a gente tem de acreditar no potencial da gente, ter um exemplo para a gente seguir, um exemplo bom, como eu tive vários exemplos, tanto do Democrata na minha infância, como aqui no Operário em Cataguases, até o próprio Flamengo, né, que o meu primo Luiz Huck jogava aqui, e a gente tinha o Bravinho, nós tínhamos o Luizão, a gente tinha o Farage, e eu também observava esses jogadores de outros times aqui em Cataguases. A gente teve a oportunidade de estar seguindo, de ver o Roseno jogar aqui em Cataguases, é uma oportunidade ímpar para qualquer pessoa. Igual eu falei, eu fiz 23 contratos profissionais, eu nunca vi um zagueiro nesses times aí, um potencial que tinha o Jorge Coleiro. Então são vários jogadores aqui no nosso município, na nossa região, que teria oportunidade de estar jogando também profissionalmente. Às vezes eles não tiveram essa oportunidade de estar saindo, como eu tive a oportunidade de estar frequentando esse ambiente profissional. Mas aqui nós tivemos inúmeros jogadores que poderiam ter participado do cenário nacional e internacional do nosso futebol. Então, assim, para mim é muito gratificante sair de onde que eu saí, ter frequentado esses grandes ambientes aí e ter jogado, por exemplo, com Romário e Mazinho, Leonardo, a turma nossa do nosso juvenil lá, que seguiu profissionalmente até hoje fazendo história no futebol brasileiro e no futebol mundial. Uma outra lembrança que eu tenho é que certa vez no Operário eu vi uma foto do Zé Vitor no Vasco ao lado do Romário, preparado para entrar em campo. E ficou aquela imaginação de como seria legal assistir um jogo com essa dupla de ataque aí, Zé Vitor e Romário. E para finalizar, mandar um abraço para esse grande amigo e para esse grande jogador que fez história, não só no futebol da cidade, mas também no futebol nacional. A questão de agradecer é muito difícil, porque eu falo muito assim, para um jogador se tornar profissional e de nível nacional ou internacional, ele depende de muitas pessoas, né? E eu tive muitas pessoas que me ajudaram, muitas. Primeiro foi meu pai, que foi um incentivador da minha carreira, vendendo as coisas na rua às vezes para poder estar comprando uma chuteira para mim e me levando nos lugares para me jogar. Em Santana nós tivemos o Tatão Tomás, o Walter, foram pessoas que me ajudaram muito, sim, como treinadores. E aqui em Cataguases eu tive o Guari Arezo, Eurides Amâncio, são os principais assim. E o Pércio tinha uma coisa comigo, ele trabalhava no Banco Nacional e eu vinha muito visitá-lo quando eu vinha em Cataguases. E aí ele ia lá no banco, né? Parava às vezes para atender, olhava, tá com o pescoço bom, tá forte, tá bem, como é que você tá? E às vezes para me manter forma aqui no treinamento daqueles grandes times que eu falei aqui, do Emílio, né? Dessas pessoas que jogavam no Operário lá, ele colocava 12 num time para eu poder estar treinando, para eu poder manter a forma. Ele falava, você não pode chegar lá no time no Rio de Janeiro acima do peso, então mantenha. E lá no Rio de Janeiro eu tive
o seu Enio, que a gente encontra com ele até hoje, 84 anos, foi uma pessoa que me ajudou muito, Paulo Angione, também os amigos que eu tive lá. Eu falo muito o Hamilton, que jogou no Fluminense, ele está trabalhando no Fluminense agora. Foi um cara que me ajudou, mas a gente sai do interior, se a gente não tivesse o abraço desses caras lá no Rio de Janeiro, tinha a consequência da gente estar voltando para a nossa Cataguases. Mas essas pessoas e muitas outras também me ajudaram muito para poder seguir essa carreira de 23 contratos profissionais. É importante nesse momento, igual o Isaías Tinoco, que era o nosso supervisor lá no Rio de Janeiro, e o Paulo Paixão e o professor Valinhos eram professores de educação física. O Paulo Paixão continua trabalhando até hoje, é o preparador físico do Internacional de Porto Alegre, e incentivava a gente a estudar. Eu estudei à noite lá no Rio de Janeiro até concluir meu 2º grau e fazer alguns outros cursos lá relativo ao esporte, e retornando para Cataguases, né, trabalhando já com corneta na escolinha de futebol, teve a oportunidade de eu estar fazendo educação física. Eu fiz na Unipac, em Leopoldina, educação física, depois fiz mais 2 pós-graduação em educação física e passei no concurso aqui da Prefeitura de Cataguases como professor de educação física do município. É um prazer muito grande estar trabalhando com essas crianças, que é uma coisa que eu realmente adoro, fazer essa parte de educação física. E hoje estou na direção da Escola Municipal Professora Carmelita Guimarães. Com essas andanças e com essas situações também dos cargos de educação física, de ter trabalhado na Escola Francisco Inácio Peixoto e ter jogado também em vários outros lugares aqui, eu tive a oportunidade de ser secretário de esporte aqui de Cataguases, na gestão de 2009 a 2012, 2017 a 2020, né? Foi um prazer muito grande ter trabalhado em prol da comunidade esportiva do nosso município e ter deixado várias sementinhas aí que ao longo dos anos outras pessoas continuam, né? O caso do café agora, de estar fazendo a parte esportiva do nosso município. Isso é muito relevante para mim, ter sido secretário de esporte por 2 mandatos dentro do nosso município.